Fala, gurizada, beleza? Professor Christian Gonçalves, Projeto Polícia Gaúcha, tamo junto, então, mais uma parte da nossa disciplina de Direitos Humanos. Hoje a gente vai dar início aí na nossa portaria interministerial, número, não esquece, ó, 4226 do ano de 2010. Mas eu tenho certeza que tu não vai esquecer, porque eu vou falar isso aqui muito mais do que muitos outros termos, tá? Então, portaria 4226 do ano de 2010. Do que ela trata, pessoal? Ela estabelece diretrizes sobre o uso da força, força física? Não, força policial, tá? Força do Estado, da administração pública. Por quem? Pelos agentes de segurança pública. Por quem tu aí está estudando para um dia ser, beleza? Então, estabelece diretrizes sobre o uso da força pelos agentes de segurança pública. Como é que vai se dividir a nossa aula, pessoal? Olha só, a primeira parte é dividida em três partes, tá? A primeira parte, deixa eu colocar aqui, né? Não vou colocar um para não confundir vocês. Então, a primeira parte é de fato, né? A portaria, de fato, a portaria, onde tem algumas justificativas por parte do legislador lá de no que ele se baseou para criar essa portaria interministerial aqui. Então, basicamente isso aí. E alguns artigos ali que vão falar da obrigatoriedade e da facultatividade dos entes federativos, que no final se torna de forma obrigatória também a aquisição, né? Enfim, a implementação por parte das polícias estaduais também. Então, são regras gerais aqui na primeira parte, ok? Da portaria. A segunda parte, na verdade, é o anexo 1. O anexo 1 traz as diretrizes. Diretrizes não são nada mais nada menos que regras que devem ser implementadas, que devem ser obedecidas pelos policiais. Quais policiais? Todos eles. Policiais penais, policiais civis, policiais federais, policiais rodoviários federais, policiais militares, todo mundo tem que obedecer essas diretrizes. Quantas diretrizes são 25. Nós vamos estudar todas elas? Não. Nós vamos estudar aquelas que mais caem em concurso público e aquelas que a banca tem maior probabilidade de cobrar na tua prova. Então, fechamos o anexo 1, que traz as diretrizes. E aí a gente finaliza com chave de ouro o anexo 2. O anexo 2, ele traz o glossário. E nada mais, nada menos é aqui o que, pessoal? Que a conceituação, né? Que o dicionário, basicamente, de alguns termos que a gente vai falar durante as diretrizes aqui, e aí o legislador colocou, ó, quando eu falar de armamento não letal, né? Arma menos letal, na verdade, significa isso. Quando eu falar do princípio da necessidade, significa isso. Então, é o glossário lá no anexo 2, é algo bem tranquilo de ser estudado também. Vamos lá? Então, fechamos aqui. Ó, sempre que tu estudar assim, ó, tô estudando uma lei, tô estudando um decreto, tô estudando uma portaria, uma resolução, enfim, o que tu estiver estudando, e começa assim, ó, considerando isso, considerando aquilo. Basicamente são as justificativas, né, que as pessoas que criaram essa portaria utilizaram para poder criá-la, certo? A probabilidade disso aqui cair na tua prova, 0,01%. Tá? Tá à disposição aqui? Tá. Se sobrar um tempinho, dá uma lida aqui também, né? Para tu não ficar com aquela consciência pesada ali, bah, e se cair isso aqui, eu não estudei. Então dá uma olhadinha aqui, né? Que pelo menos tu vai mais tranquilo para a prova. Mas a probabilidade disso aqui cair na tua prova é muito pequena, tá, pessoal? Porque isso aqui é justificativa por parte do legislador para criar essa portaria interministerial, certo? Mas dessa primeira parte, lembra que eu falei para vocês, ó, a nossa portaria é dividida em três partes. A portaria, de fato, tá? O anexo 1 e o anexo 2. Da portaria, de fato, aqui desses primeiros artigos, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para dois artigos, o artigo 2º e o artigo 3º. O artigo 2º, ele fala da implementação obrigatória em algumas instituições de segurança pública. Quais são elas? Vamos ler, né? O artigo 2º aí. Artigo 2º, a observância das diretrizes mencionadas no artigo anterior, que são diretrizes que a gente vai ver no próximo bloco também, passa a ser obrigatória pelo Departamento de Polícia Federal, que a gente vai chamar de Polícia Federal, na prática, né, a nossa famosa PF, pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal, então pela PRF, ok? Pelo Departamento Penitenciário Nacional, como é que a gente chama esse negócio? DEPEN. São os policiais penais. Só que eu sou policial penal estadual. Esse pessoal aqui são os policiais penais federais. Tu não pode confundir também com o policial penal do Distrito Federal. Esse cara, a instituição dele se chama PPDF, certo? DEPEN são os policiais penais federais, ok? Mais quem, pessoal? Mais a FN, Força Nacional de Segurança Pública. Estas quatro instituições aqui devem obrigatoriamente obedecer às disposições, obedecer, né, às diretrizes que estão previstas nesta portaria. Aí tu começa a viajar, né? O concurseiro ele começa a ficar muito louco, né? Ele acha que é o Albert Einstein, né? Ele começa a tentar achar a falha. Tá, mas eu estou estudando para a Brigada Militar, eu estou estudando para a Polícia Penal do Rio Grande do Sul, para a famosa SUSEP, eu estou estudando para gloriosa
Polícia Civil do Rio Grande do Sul, portanto, eu não preciso, na verdade, obedecer às disposições, às diretrizes que estão previstas aqui nessa portaria? Resposta, tem que obedecer também. Tem que obedecer também. Por quê? Por causa do artigo 3º. Vamos ver o que nos diz o artigo 3º. A Secretaria, deixa eu baixar aqui, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e o Ministério da Justiça estabelecerão mecanismos para estimular e monitorar iniciativas que visem a implementação de ações para a efetivação das diretrizes tratadas nesta portaria pelos entes federados. Quem são os entes federados? Exemplo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e por aí vai, todos os estados da nossa federação. E aí, pergunto para vocês, o Rio Grande do Sul adotou? Implementou? Implementou. Logo, é obrigatório também, né, a utilização? É obrigatório a obediência de nós aqui, né, policiais civis, policiais penais, brigadianos do Rio Grande do Sul, obedecer aqui de forma, né, como é que eu vou dizer, incontestável as diretrizes previstas aqui? É obrigatório, tá, pessoal? Então, por isso que a gente está estudando aqui. Se a gente está estudando, é porque já foi cobrado no teu edital, ou a gente já está com o edital publicado e veio cobrado novamente, tá? Atenção aí, um adendo para o pessoal que está estudando para a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, a famosa PCRS, tá, pessoal? PCRS. Olha só, no concurso, salvo engano, eu não me lembro a exata data aí do ano do penúltimo concurso, mas acho que era 2013, tá? 2013 ou 2014. Ok? Foi cobrada a portaria 4226? Foi cobrada. Concurso que eu fiz, pessoal, 2017, foi cobrada portaria 4226? Foi cobrada, pessoal. Qual é a probabilidade de ser cobrado no próximo concurso? 99,9% de chance de ser cobrada também, pessoal, né? Na maioria das vezes, pode mudar a banca, mas o conteúdo programático não muda, né? E se cair, se tiver presente lá no teu conteúdo programático, vai ser cobrado também. Fechou? Então, tamo junto, pessoal. Bora lá, então. Vamos para cima, ok? Então, como que eu não sei se eu já falei para vocês, acho que eu não expliquei ainda, tá? Já expliquei aqui, ó, que é dividido em 3 partes, tá? Agora a gente fechamos a primeira parte, agora a gente entra de fato na segunda parte. A segunda parte é o anexo 1, são as diretrizes. Quantas diretrizes, quantas regras são? 25. A gente vai estudar todas? Não, a gente vai estudar somente aquelas que são importantes aí para a tua prova. A diretriz número 1, pessoal, ela fala que assim, ó, além das regras presentes aqui, a partir da segunda, os policiais, né, na utilização da força ou da arma de fogo, eles devem ter conhecimento de outros documentos. São 4, tá? Código de conduta para os funcionários responsáveis pela aplicação da lei. Segundo, os princípios orientadores para a aplicação efetiva de código de conduta para os funcionários responsáveis pela aplicação da lei. Terceiro, princípios básicos sobre o uso da força e arma de fogo pelos funcionários responsáveis pela aplicação da lei. E 4, né, Convenção contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Então, pessoal, olha só, são outros documentos. E aí o legislador fez o seguinte, ó, além das diretrizes que nós vamos estudar agora, o policial também tem que ter conhecimento dessas outras regras aqui. Que estão previstas aqui? Não, estão previstas em outros documentos também que tratam sobre direitos humanos aí. E aí trouxe os 4 aí. Muito pouca, muito pequena a chance disso aqui cair na tua prova também, mas enfim, para deixar tua consciência limpa e leve aí, faz a leitura, né, de quais são eles. Código de conduta, tá? 2, deixa eu ver, código de conduta, princípios orientadores, princípios básicos e convenção contra a tortura. Salva isso aí, né, no teu HD interno aí e leva para o dia da prova. A partir daqui, o bicho pega, tá, pessoal? A partir daqui, a gente entra de fato no nosso estudo, para não dizer para vocês, isso não cai, isso não cai, isso não cai. Até quando eu vou dizer isso não cai, né? A partir daqui, sim, pessoal. A partir de agora, a gente, né, abre, aquelas pessoas que têm o corpo fechado, abram o corpo, né? Não todo o corpo, pelo amor de Deus, né? Abram a mente, pelo menos, para conseguir assimilar os conceitos que estão a partir de agora aqui previstos, para que vocês consigam matar a questão no dia da prova lá. São questões bem tranquilas, geralmente no que diz respeito a essa portaria interministerial aqui, mas, né, pode ser que tu te confunda com algum conceito lá. Primeiro ele fala de alguns princípios. Lembra quando a gente estava estudando o artigo 37 da Constituição Federal? Só um exemplo, tá? Lá tinha o mnemônico, o famoso LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Então sempre a gente tenta decorar através de mnemônicos, né? Socidivaplu, Cogaerpro, né? Ainda não comprei Recos, Vilpes, diversos mnemônicos. Aqui a gente vai ter um mnemônico também. Porque aqui a gente está falando de princípios, né? Só que princípios no quê? Princípios na utilização da força. Qual força? Força física? Não. Força policial, força do Estado. Olha só, bora lá então. O uso da força
por agente de segurança pública deverá obedecer aos princípios: legalidade, necessidade, proporcionalidade, moderação, conveniência. Como é que tu vai decorar isso aqui? Eu decorei dessa forma, pessoal. Eu escrevi isso aqui uma vez só, né? E eu me lembrei do cara que tira moco, né? Vai dizer que tu não tira um moquinho de vez em quando aí e cola embaixo da mesa estudando aí, tu tira um moquinho. Eu sei que tu tira um moco. Então não lembra do moco, que aí provavelmente tu vai, né, lembrar dos outros 3 aí. São 5 princípios, tá, pessoal? Lene promoco, lene promoco. Tu pode colocar outro mnemônico aqui também, pro lene moco, moco lene pro, sei lá, tu pode colocar o que tu quiser aí como mnemônico para decorar isso aqui, mas decora, lene promoco. Por quê? Legalidade, necessidade, proporcionalidade, moderação e conveniência. Primeira missão que eu deixo para vocês é essa aí, decorar esses 5 princípios. Depois, de saber diferenciar cada um deles. O primeiro, pessoal, é o mais tranquilo, tá? O primeiro vocês já viram diversas vezes. O que é legalidade? Que eu só posso atuar, né, se existir uma lei dizendo que eu posso atuar. Vamos lá, vamos fazer uma viagem aí. Por que eu posso abordar alguém na rua e revistar aquela pessoa para ver se eu não encontro uma arma de fogo com ela, né, ou uma quantidade de drogas? Porque o Código de Processo Penal diz que eu posso revistar, eu posso proceder à busca pessoal em uma pessoa que está, né, infundada suspeita de cometimento de um crime. Logo, eu posso abordar? Posso abordar, ok? Por que eu posso prender uma pessoa? Porque o Código de Processo Penal diz que qualquer pessoa do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem se encontra em flagrante delito. Então sempre tem uma lei dizendo o que eu posso fazer. Logo, se eu tiver que usar a força, não tem que ter uma lei também? Tem que ter uma lei. Então, exemplo, pessoal, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Viajada total, tá? Código Penal, artigo 23, salvo engano, 23, que são as excludentes de licitude. Uma das excludentes de licitude se chama legítima defesa. Então, eu posso utilizar a força em legítima defesa? Posso e devo, pessoal. Não se caguem, tá? Não se caguem. Utilizem da força, se for, obviamente, né, em legítima defesa. O que diz, né? Eu não lembro exatamente o que diz lá no artigo 23, mas diz mais ou menos assim, ó, que qualquer pessoa poderá utilizar dos meios necessários, né, utilizar moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, né, a direito seu ou de outro, né. Então, se estiver acontecendo uma ameaça a um direito meu ou de outro, eu posso utilizar da força. Então, né, se eu utilizar da força, nesse caso, eu estou amparado por uma lei? Estou. Qual lei? Código Penal, artigo 23, excludente de licitude, chamada legítima defesa. Então, pessoal, sempre que um policial estiver atuando, ele tem que estar baseado em uma lei. Isso é o princípio da legalidade, tá? Para a gente acabar de vez com essa história. Então, legalidade somente para um objetivo legal e nos limites também da lei. Princípio da conveniência, somente quando não possa causar, né, danos de maior relevância. Isso aqui eu vou trazer alguns conceitos, vou trazer alguns exemplos que eu já aprendi, né, nos cursos de formação. Pessoal, isso aqui eu já estudei lá quando eu estava estudando para a Polícia Civil, eu já estudei isso aqui também, salvo engano, quando eu estava estudando para a Polícia Penal, agora para os concursos, e também nos 2 cursos de formação, porque isso aqui, além de ser cobrado no concurso, vai ser apresentado para ti, essa instrução vai ser dada para ti lá no curso de formação, ok? Lá no curso de formação. E olha esse exemplo que o instrutor lá da Polícia Penal me trouxe isso aqui. Ó, o cara tá roubando fio, tá? O cara tá, né, furtando fio ali, enfim, aqueles fios de telefone para queimar, sei lá o que eles fazem com aquela porra lá depois. E tu tá com uma Spark, né? O policial, ele pode dar um choque naquele cara lá? Pode, dependendo da situação, ele pode dar um choque, se ele, né, desrespeitar o policial, alguma coisa assim. Mas o cara tá lá em cima do transformador. Tu vai pegar a Spark, né, que é a arma de choque lá, tu vai pegar a Spark, apontar e vai dar um choque nele lá, sendo que tu vai paralisar todo o sistema nervoso central dele, todos os músculos do corpo dele lá em cima. Vale a pena dar o tiro no cara lá em cima? Não vale. Por quê? Porque ele vai cair de lá. Então, em vez de imobilizar, tu vai matar o cara. Mas tu vai matar com choque? Não. Ele vai morrer com a queda. Então, nesse caso, é conveniente tu dar o choque no cara. Tu utilizar da força não é conveniente. Então, o princípio da conveniência é isso aí, ó. Somente quando não possa causar danos de maior relevância. Se aquela minha atuação, se aquela minha utilização da força puder causar maiores danos, como esse aí, de o cara cair do transformador e morrer, né, então eu não utilizo a força, certo? Então, isso é o princípio da conveniência. Princípio da moderação, pessoal. Sempre tentar agir com a menor força suficiente, ok? Olha só, visa sempre reduzir o emprego da força. Ah, o cara, né, tá me desrespeitando ali, tá desobedecendo a minha ordem. Verbalizei com ele, não foi suficiente. Tive que tentar imobilizar o cara. Foi suficiente? Já era, né? Já era.
volto novamente a verbalizar com o cara. Então, eu viso sempre reduzir o emprego da força. Próximo princípio, princípio da necessidade. Olha só, determinado nível de força só pode ser empregado quando níveis de menor intensidade não forem suficientes para atingir os objetivos legais pretendidos. Bastante coisa aqui, mas basta, né, a gente voltar no último exemplo que eu dei agora. Olha só, eu estou abordando o cara. O cidadão levanta a mão, mão na cabeça, vira de costas para mim. O cara não virou de costas para mim. Eu estou verbalizando, eu estou utilizando da força, sim, só que em determinado nível. Qual é o primeiro nível, né? Utilização da verbalização, da voz, ok? Dei a voz de abordagem. Não foi suficiente? Posso utilizar, né, do segundo nível. Qual é o segundo nível? Né, em regra, a imobilização do cara. Posso chegar no cara, tocar no cara, né? Não é bem assim, né? Mas posso chegar ali, fazer um carinho no cara, ok? Então, por que esse princípio aqui aconteceu? Porque o primeiro não foi suficiente. Porque o primeiro nível, que era a voz, não foi suficiente para cessar aquela conduta. Então ele não obedeceu à minha voz. Logo, se ele não obedeceu à minha voz, eu posso ir para o próximo nível, que é a força física, certo? Ou a imobilização física. Então fechamos o princípio da necessidade. Só posso utilizar o próximo nível quando o anterior não for suficiente. Princípio da proporcionalidade. Vamos lá. O cara tá me xingando, certo? O cara tá. Vamos lá, o cara tá me desobedecendo. Policial, filha da puta, não sei o que, o caralho, tu não vai me pegar, tu não vai me imobilizar, tu não vai me algemar, tu não vai me prender, quem tu acha que tu é, né? E eu vou lá e vou dar um tiro no cara com arma de fogo, uma pistola, ou com um fuzil ali, uma carabina T4. Não, pessoal, totalmente desproporcional, né? Ele não ofereceu risco à minha vida, por exemplo, à minha integridade física, para mim fazer isso aí. Logo, foi proporcional? Não foi. Então, ó, deve ser compatível com a ameaça apresentada. Se o cara está se negando a ser imobilizado, eu posso utilizar de outras técnicas. Né? Eu tenho outros níveis para passar até que o último nível seja a força letal mesmo, né? Para poder, por exemplo, dar um tiro no cara. Então, fechamos os princípios: legalidade, atuar de acordo com a lei; conveniência, sempre que aquilo não possa causar um mal maior, então eu posso usar; moderação, moderação sempre o menor possível, o menor grau ali de intensidade da força possível; necessidade, somente quando o nível anterior não for suficiente, eu posso usar o próximo; e proporcionalidade, tem que estar proporcional, tem que estar de acordo com aquela ofensa ali. Ele me ofendeu, vou lá e imobilizo o cara, não vou dar um tiro no cara direto, porque é totalmente desproporcional, né, um tiro com, né, a desobediência do cara ali. Então, fechamos os princípios Lene Promoco. A partir de agora, pessoal, não é tanta informação assim, tanta conversa. A partir de agora é mais, né, preto no branco mesmo. Bora. 3. Os agentes de segurança pública não deverão disparar armas contra pessoas, exceto em caso de legítima defesa própria ou de terceiro, contra perigo iminente de morte ou lesão grave. Ó, vamos lá, vamos ver se vocês entenderam, né? Por que o policial ele tem uma arma de fogo na cintura? Pra usar, porra, pra usar. Mas ele pode usar em qualquer caso? Não, não pode usar. Então, eu também não posso dizer o seguinte, ó, que tu tem uma arma de fogo na cintura, mas o policial não pode atirar em ti de jeito nenhum. Não, se for necessário, ele vai utilizar. Qual seria o caso suficiente aí para que ele pudesse usar aquela arma na cintura lá? Legítima defesa. Então, o policial ele está sendo, né, vítima aí de uma agressão, que aquilo ali pode acabar ocasionando a morte dele, ou até mesmo uma lesão grave, ele pode disparar aquela arma de fogo? A arma de fogo aqui, tá, pessoal? Pode. Então, nesse caso, pode. Mas é só nesse caso. Por isso, ó, exceto, certo? E a banca pode trocar, né, essa palavra aqui. Então, olha só, do que a gente está falando aqui? Das excludentes de licitude, aquilo que eu falei anteriormente, artigo 23 lá do nosso Código Penal, que diz assim, ó, não há crime quando o agente pratica o fato. Tá, primeiro excludente de licitude, estado de necessidade. Por que não pode enquadrar no estado de necessidade? Porque quem tem a obrigação de enfrentar o perigo não pode alegar estado de necessidade, como é o caso do policial. Legítima defesa? Então, legítima defesa é esse caso aí. E estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito, não se enquadra nesse caso também. Então, legítima defesa é a única hipótese, a única excludente de licitude que eu posso disparar contra uma terceira pessoa. Mas de qualquer situação? Não, quando ela estiver agredindo, né, a minha pessoa, ou seja, possa me causar morte ou até mesmo lesão corporal grave. Vamos lá. 4. Não é legítimo. Aqui tu vai pensar o seguinte, ó. Bah, tá louco? Eu tava esses dias aí em Porto Alegre, daqui a pouco na Assis Brasil passou um carro, né? Passou a tal da 27, que a gente vai chamar, um carro que foi roubado aí, e passou a milhão e a brigada queimando ele, já tá os policiais com as mãos para fora, assim, né, da janela e só, né, o dedo coçando lá.
É possível, pessoal? Não é possível, tá? É feito? Aí são outras coisas, tá? Isso aí tu vai aprender lá quando tu entrar na polícia, lá quando tu for trabalhar na rua, tu vai aprender o que que é feito, o que que não é feito, o que que pode, o que que não pode, o que que deve, o que que não deve. Agora tu tem que aprender o que está na lei. Olha só, não é legítimo o uso de armas de fogo contra pessoas em fuga. Então fugiu, tá? Não é legítimo que esteja, ó, não é legítimo o uso de armas de fogo contra pessoa em fuga que esteja desarmada ou que mesmo na posse de algum tipo de arma não represente risco imediato de morte ou de lesão grave aos agentes de segurança pública ou terceiro. Então, olha só, o cara está fugindo, está desarmado, óbvio que eu não posso atirar no cara. Não estou dizendo que isso não acontece, não estou dizendo que é bacana disso acontecer. Estou dizendo o que está aqui na regra, tá? Não é legal, não posso atirar no cara, o cara está desarmado, está fugindo? Não posso. O cara está fugindo, está armado, mas não está apontando a arma para trás. Posso atirar no cara? Não posso também, mesmo ele estando portando uma arma. Mas eu pergunto para vocês, o cara tá fugindo, e ele tá com a arma assim para trás, o vagabundo atira assim, ó, ele foge e atira para trás, ele é cagão, né? E aí, pode atirar? Aí pode, por quê? Porque aí ele está apresentando um risco. Aí ele está apresentando um risco. Então aqui diz o seguinte, ó, não pode atirar, tá? Não pode disparar arma de fogo se ele estiver em fuga, desarmado, e se ele estiver armado e não estiver representando perigo. Aí eu não posso, mas se ele representar perigo, eu posso. Então vocês já entenderam mais ou menos o que eu quis dizer, tá? Então aqui, ó, exemplo aí, ó, isso aqui quem, né, assistia a televisão há um tempo atrás sabe do que se trata essa imagem aí, tá? E muitas vezes o que? Alguns desses bandidos aqui, isso aqui, salvo engano, foi no Complexo do Alemão, na tomada lá do Complexo do Alemão, da Penha? Não, acho que foi do Alemão, tá? Pelas forças de segurança pública lá, enfim, exército, todo mundo entrou lá, né? Polícia, PM, BOP, a porra toda lá, CORE, entrou todo mundo lá e os bandidos fugiram pro mato lá. E o trituraram, né? Foi total ali, carnificina total. Muitos deles estavam armados, muitos deles, né, como é que eu vou dizer para vocês, estavam oferecendo realmente o risco ali, só que a mídia se apegou que tinha policial atirando e os caras só estavam disparando pro mato lá. Então foi nisso que a mídia se apegou, logo depois disso aí surgiu, né, essa, muito em voga também, a citação sobre essa portaria que dizia isso aí, que o cara estava fugindo, o cara sabia que era traficante, sabia que era bandido, o cara estava armado, mas não estava apresentando perigo para o policial, e mesmo assim o policial estava atirando lá também. Então, né, lembrar disso aí. Ok? 5. Não é legítimo o que, pessoal? Também, ó, uso de arma de fogo contra veículo que desrespeite bloqueio policial em via pública, tá? A não ser que o ato represente um risco imediato de morte ou lesão grave aos agentes de segurança pública ou terceiro. Porque isso aqui é muito corriqueiro também na atividade policial do dia a dia aí. Veículo furou uma barreira, alguém vai coçar o dedo e vai dar um tiro no cara lá. Mas isso aqui pode dar merda, tá, pessoal? Isso aqui diz aqui também nessa portaria, diz na lei também, não tá atuando em legítima defesa. Então, em regra, né, um veículo que ultrapassar um bloqueio policial ali, foi montada a barreira, aquela de cones ali da PRF, da PRE, da Guarda Municipal, do agente de trânsito, o veículo que passou por cima dos cones lá, é possível efetuar disparos? Em regra, não. Olha só, mas quando que é possível? Quando ele ofereça risco imediato de morte. Quando ele foi passar por cima do cone, mas ele viu que tinha um policial ali. E ele passou o quê? Tentou passar por cima do policial. Nesse caso, né, se ele ofereceu risco de morte ou lesão grave aos agentes de segurança pública ou até mesmo uma terceira pessoa que estava ali no local, é possível a utilização de arma de fogo, tá? Mas em regra, também não é possível. 6. A 6, quem serviu, a diretriz número 6, quem serviu aí as Forças Armadas, mas acredito que exclusivamente o Exército Brasileiro, sabe que lá no Exército Brasileiro a gente usava o disparo de advertência para abordar o rondante, né? Então, ó, por exemplo, aqui é o Exército, né? Lá em Jaguarão, onde eu servia. Aqui, cada um desses cantos aqui tinha uma guarita. Então, de noite, né, o soldado louco de sono lá, tirava um dia sim, um dia não, 24 horas de serviço, e ficava na guaritinha aqui. De noite, uma escuridão, não se enxergava nada. E de tantas em tantas horas, vinha um rondante, né? Passava aqui, só para fiscalizar, para ver se tu estava acordado. Passava aqui, né? Passava nessa guarita, via se está tudo bem, passava na outra e acabava a ronda. Só que o que acontecia, pessoal? Como estava muito escuro, o exército ele tem um procedimento, né? Que é a identificação lá por parte de uma pessoa que está se aproximando. Então dizia, auto lá identifique-se, não sei o quê, avance a senha, aquela coisa toda lá. Se a pessoa que estivesse se aproximando da guarita não respondesse esses comandos, por exemplo, não se identificasse, continuasse se aproximando, né? E auto lá identifique-se, não sei o quê, avance a senha, o que podia fazer o cara que estava na guarita? Dar um disparo de advertência. Ou disparava para cima, ou disparava no chão, dependendo se fosse terra, se não fosse algo que fosse reconchetear, podia disparar no chão.
Pessoal, o Exército tem como prática corriqueira isso aí. Não sei se já mudou, serviu de 2013 a 2017, tá? Não sei se isso aí já mudou, mas não se utiliza. Não é possível disparo de advertência. Então, o indivíduo está investindo contra mim. Eu posso disparar no chão para ele se cagar, né? Para ele gerar um medo no indivíduo ali e ele não investir contra mim? Não posso. Disparo de advertência, não posso. Atirar para cima. Cheguei, ó, muito comum também, pessoal. Muitas vezes vocês vão encontrar vídeos sobre isso aí. Viatura, só 2 policial chegando na festa. A festa parece o baile de favela lá da Rocinha. Loucura total, 1.300 bandidos dentro da festa lá. Chega o policial, o que ele faz? Tá dentro de uma briga lá. Como é que ele separa a briga dentro daquela porra lá? Ele chega na porta da festa e dá 10 tiros pra cima. Acaba a festa. Com certeza. É possível? Não é possível, tá? Disparo de advertência não é possível, tá? Ó, os chamados disparos de advertência não são considerados prática aceitável por não atenderem aos princípios elencados na diretriz 2. Qual é a diretriz 2? Aquela que falava, né, da possibilidade de disparo de arma de fogo quando, né, houvesse legítima defesa. Em razão da imprevisibilidade também de seus efeitos. Então, quando eu atiro para cima, tudo que vai para cima, um dia volta, né? Um dia vem, desce de novo. E se descer, cair em cima da cabeça de uma criança? Aí tu vai ligar no Jornal Nacional e vai estar dando, né, que durante a intervenção na favela da Maré, os policiais trocaram um tiro com bandidos e uma criança foi morta e aquele tiro ali saiu da arma do policial. Até que se prove o contrário, pode ser que aconteça, mas até que se prove o contrário, fica no cu do policial, tá, pessoal? Então, é isso aí. Disparo de advertência não é possível, tá? Atirar para cima ou atirar para o chão. Se tem que atirar, atire em quem de direito. 7. Aqui, ó. O ato de apontar arma de fogo contra pessoas durante os procedimentos de abordagem não deve ser, né, uma prática rotineira e indiscriminada. Isso aqui, quando eu trabalhava na Brigada Militar, trabalhava na rua, trabalhava no batalhão de choque. Sempre que a gente fazia alguma abordagem, algum cidadão né, que estava em fundada suspeita do cometimento de um crime, por exemplo, estava com volume na cintura, semelhante à arma de fogo, abordava o cara, né? Verificava ali, fazia a revista pessoal para ver se o cara não estava realmente com aquela arma ali. Só que quando tu aborda nessa situação, tu já aborda com a arma, né? Meio tipo assim, ó, meio que apontando para a perna, para o joelho do cara, de forma que se ele reagir e aquilo ali na cintura dele for uma arma, tu só levanta um pouquinho a tua, tá no meio do peito dele, tá no meio da cabeça dele. Então tu vai conseguir pegar e reagir ali, fazendo com que ele não te mate, tá? Então, muitas vezes a gente fazia as abordagens dessa forma e as pessoas perguntavam depois no final, seu, eu me caguei todo porque eu vi o senhor apontando a arma para mim, né, e fiquei com medo. É necessário? Depende da situação. Não deve ser uma prática rotineira e indiscriminada, mas é possível que seja feito dessa forma? É possível, pessoal. Aqui não está proibindo. Está dizendo assim, ó, que não é em toda abordagem que tu vai estar com a arma lá na cara da pessoa, assim, ó, né? Bota a mão na cabeça e a arma no nariz da pessoa lá. Não é assim, tá? Não é a regra. Mas pode ser que aconteça, né? Quando o perigo for muito grande. O cara tá com um fuzil atravessado nas costas ali. Como é que tu vai abordar o cara com a arma na cintura? Não tem, tu vai sacar da arma, né? E ficar esperando o cara ali. Se ele der um passo pro lado e ele for pegar a arma, tu já tá pronto para atirar nele, ok? Então aí, ó, não deve ser indiscriminado, mas pode ser feito? Pode ser feito, tá? 8, pessoal. 8 a gente vai falar de um negócio bem importante também. Aqui, ó. Todo agente de segurança pública que, em razão da sua função, possa vir a se envolver em situações de uso da força, deverá aportar no mínimo, ó, te liga nessa palavra aqui, ó, no mínimo, porque a banca, deixa eu até marcar aqui para vocês, aí, ó, no mínimo, porque a banca pode trocar por no máximo, tá? 2 instrumentos de menor potencial ofensivo e equipamentos de proteção, necessários à atuação específica, independente de portar ou não arma de fogo, independentemente de portar arma de fogo. Exemplos, né? Alguns exemplos aí de instrumentos de menor potencial ofensivo. Esse negócio aqui que parece uma pistola, isso aqui é o que chama de Spark, a arma de condutividade elétrica, né? Arma de choque, certo? Isso aqui, ó, que parece, sei lá o que, um bule, uma chaleira, para quem não conhece, isso aqui é um espargidor. Pode ter, né, pimenta, né, o agente químico pimenta, pode ter gás lacrimogêneo ali dentro, depende da situação, depende da composição química ali. Isso aqui, ó, essa arma aqui, que também parece uma pistola, isso aqui o que que é, pessoal? A taser, que é a mesma arma de condutividade elétrica, só que ela é produzida, por exemplo, nos Estados Unidos. Se um dia você tiver a opção de, eu quero, né, eu tenho para utilizar uma delas aí, eu tenho que levar o choque. Sempre escolhe levar o choque da Spark, porque o da Taser é ruim, tá? O da Taser é um pouquinho mais forte ali, segundo as pessoas que já falaram, eu só levei dessa aqui, tá? Não quero levar dessa aqui, porque quem já levou disse que é ruizinha, beleza?
Então, são aqui alguns exemplos de instrumentos de menor potencial ofensivo. Então, o que que diz aqui? Qual é a regra, qual é a diretriz que nos traz a portaria 4226? Que se eu porto arma de fogo ou não, se, por exemplo, se eu trabalho na rua, sou guarda municipal, sou policial rodoviário federal, seja lá o policial que for, se eu trabalho na rua, ou seja, eu estou todo momento ali podendo me envolver com situação de uso da força, eu devo portar no mínimo dois destes instrumentos aqui, dois desses instrumentos. Então eu posso portar aqui, ó, uma Spark e uma tonfa, por exemplo, né? Uma Spark e um gás lá, né? Um gás lacrimogênio ou um AC, né? Ou oleoresina de capsaicina, que é o agente pimenta lá, que a gente vai falar posteriormente. Então sempre tem que, no mínimo, ter dois desse aí. Para quê? Para eu ter opções, né? Se o cara investiu contra mim, eu vou dar um tiro no cara direto? Não, eu pelo menos tenho que ter opções menores, de menor letalidade do que a arma de fogo. É isso basicamente que nos traz a portaria. E aqui eu trouxe a foto, tá, pessoal? Essa foto aqui é de um guarda municipal, salvo engano, do município de Caxias do Sul, que agora eu dei uma aula lá para o município de Caxias do Sul, e eu me lembrei dessa foto aqui na hora de montar a nossa aula. Olha aqui, ó. Aqui o cara tá com uma pistola do lado direito dele, tá? No lado direito. Aí quem olha aqui, olha o cara assim, não tem conhecimento, o cara anda com duas pistolas. Porra, o cara é o Billy the Kid, né? O cara tá no faroeste? Não é, pessoal. Isso aqui é arma de fogo. Um outro lado, no lado inverso, né, ao da arma de fogo, ele está com um negócio que parece uma pistola. Na verdade, isso aqui é o quê? É uma Spark. E aí do lado dessa Spark mais atrás aqui, ó, tem outra coisa. O que que é essa coisa aqui? É um espargidor, tá? É um spray de pimenta, né? É um gás lacrimogênio, é alguma coisa que a gente não sabe ali porque está dentro da capa, tá? Então o que que ele está utilizando? Além da arma de fogo, esse cara está seguindo a regra que diz número 8 aqui? Tá, porque ele está com dois equipamentos de menor, instrumentos de menor potencial ofensivo. Poderia considerar também aqui, ó, uma tonfa, um bastão retrátil, se vocês enxergarem aí, ó, também está aqui. Então o cara está 100% aí, ó, o cara está seguindo a regra 100%. Além da arma de fogo, ele tem mais duas opções. O cara investiu contra ele, ó, ele vai utilizar lá o spray de pimenta, por exemplo, né? O espargidor ali, o gás lacrimogêneo. Ok, não foi suficiente. Bom, agora eu vou dar um choque no cara, vou tentar imobilizar ele através da condutividade elétrica. Não foi suficiente. Bom, aí eu posso utilizar então a minha arma de fogo. Eu estou em perigo de morte, ou perigo de lesão corporal gravíssima ali, grave, né? Enfim, a minha integridade física, eu posso utilizar a arma de fogo. Mas ele tem que pelo menos ter duas opções a mais. É isso que nos diz, né, a regra número 8 aí. A 9, pessoal, tem algumas aqui que a 9, eu não me lembro exatamente, mas é a 9, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Ó, a 9, ela traz alguns procedimentos que, dependendo da situação, devem ser adotados por o policial. Ó. Os órgãos de segurança pública deverão editar atos normativos disciplinando o uso da força para os seus agentes, definindo objetivamente. Aí traz alguns incisos ali, traz algumas alíneas, na verdade. O 10, o 9, o 10, o 11 e o 24, salvo engano. Deixa eu ver aqui. Ali, ó. O 24. Ele traz esse rolzinho aqui, ó. Essa listinha de coisas aí. Então, para não matar muito tempo, a gente não vai ver essas diretrizes aí, para não enrolar muito a nossa aula. Então, a gente fechou aqui no 8, tá? E a gente vai lá do 9, 10, 11, 12. Então, o 9, o 10 e o 11, tu faz uma leitura complementar. Difícil de ele ser cobrado, porque para cobrar aquilo ali tem que, né, colocar muito detalhe na questão ali, é difícil de entender como que o avaliador poderia cobrar aquilo ali. Então ele prefere frases extensas, né, que podem tirar algumas informações ali, e daquilo ali é difícil de trocar alguma coisinha e cobrar lá na hora da prova, tá? Então por isso que eu digo que é difícil de cair aquilo ali, mas tu faz a leitura complementar do material também. Agora, no próximo bloco, tá, pessoal, para não estender muito mais de 30 minutos, a gente vai continuar da diretriz, eu sempre quase falo o artigo, né, mas não é artigo porque isso aqui é uma diretriz, tá? Da diretriz número 12. Valeu? Tamo junto. Força e honra aí, segue, eu vou fazendo mais um cafezinho aqui, tu faz aí também, e a gente volta para cá logo após.